Glória a Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos do Facebook. Deus continue abençoando a todos com toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo essa live aqui para nosso elevo espiritual, para nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Eu vou ler aqui em 2 de Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 3. Segunda carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus. A epígrafe diz assim: os falsos mestres. Diz assim a palavra de Deus: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo de número 6, que diz assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo. O nome Pedro quer dizer no hebraico Petra, que quer dizer pedrinha pequena, fragmentozinho de pedrinha. O nome Pedro quer dizer no grego Petro, que é o mesmo significado, pedrinha pequena, fragmentozinho de pedrinha. O apóstolo Pedro, usado e impelido pelo Espírito Santo, no ano 95 depois de Cristo, ele escreveu na sua carta universal aos irmãos que estavam espalhados por toda a Capadócia, Bitínia, ponto da Ásia Menor e Ásia Menor. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, ele disse assim para a irmandade e para os irmãos: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. O apóstolo Pedro estava dizendo para os irmãos, para a irmandade, para os irmãos em Cristo,
espalhado por toda a Capadócia, Bitínia, Ásia Menor e ponto da Ásia Menor, acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pregadores, que ia surgir no meio da irmandade, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E em 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro começa dizendo assim para a irmandade: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele disse para a igreja de Jesus Cristo, e quando eu falo de igreja aqui, eu não estou me referindo a tempo de pedra, porque a igreja do Senhor Jesus não é tempo de pedra. A igreja de Jesus são pessoas. A igreja de Jesus não é um espaço físico. A igreja de Jesus não é paredes, não é blocos, não é tijolos, porque Deus nunca morou em tijolos, porque tijolo não ouvem, tijolos não falam. A igreja de Jesus são pessoas. Por isso que a palavra igreja no grego quer dizer eclésia, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro para fora. Então a igreja somos nós, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele trouxe uma advertência, uma exortação para a igreja de Jesus, dizendo: e por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Pedro estava verbalizando acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos doutores, que iam introduzir heresias de perdição encobertamente no meio da igreja, e esses falsos pregadores, esses falsos mestres, iam negar até o Senhor Jesus que os resgatou da perdição. Pedro disse para a igreja do Senhor que como surgiu, como houve falsos profetas no passado, no meio do povo, no meio da irmandade, no seio da igreja, ia surgir também falsos doutores, falsos mestres. E esses falsos profetas, esses falsos pregadores, esses falsos mestres, iam introduzir encobertamente heresias de perdição. E o que é heresia? Heresia quer dizer mentira. Tudo aquilo que não está na Bíblia é heresia. Tudo aquilo que não está dentro da palavra de Deus é mentira. E Pedro, ele, usado pelo Espírito Santo, ele profetizou que esses falsos mestres iam introduzir heresias de perdição encobertamente no seio da igreja, no meio do povo. E eles iam até mesmo negar o Senhor Jesus Cristo que os resgatou da perdição. E Pedro, pelo Espírito Santo, profetizou que esses falsos mestres iam fazer negócio do povo. Iam fazer negócio do povo com palavras fingidas. Com palavras fingidas. Mas Pedro, usado pelo Espírito Santo, profetizou que a sentença dos falsos profetas e a perdição dos falsos mestres não dormita. O apóstolo Pedro profetizou sobre o juízo de Deus que vai cair sobre os falsos profetas. Pedro estava se referindo sobre a ira de Deus, o juízo de Deus que ia descer sobre os falsos profetas.
Porque Pedro profetizou e disse no versículo 3, e por avareza e por cobiça farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou, não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Pedro, usado pelo Espírito Santo, olhou para a igreja de Jesus, para os irmãos que se reunia ao nome de Jesus nas casas, na progressiva cidade da Ásia Menor, na Capadócia, na Bitínia, ponto da Ásia Menor. E Pedro disse o seguinte, olha, no meio de vocês vai surgir falsos doutores. No meio de vocês vão surgir falsos profetas. E esses falsos profetas vão introduzir heresias de perdição. Por que Pedro usa a expressão heresias de perdição? Porque as heresias que os falsos profetas iam introduzir no seio da irmandade, no meio da igreja, eram heresias que destroem pessoas, eram heresias que destroem famílias, destroem casamentos, eram heresias que destroem pessoas espiritualmente, heresias de perdição. E eles negarão o próprio Senhor Jesus Cristo que os resgatou da perdição. Então Pedro estava profetizando para a Irmandade, irmão Fábio Henrique de Oliveira. Pedro estava profetizando pelo Espírito Santo. E ele disse que ia surgir falsos doutores, falsos mestres, falsos doutores, falsos pregadores, no meio da igreja que se reunia em nome de Jesus nas casas, na Bitínia, na Capadócia, na Ásia Menor e ponto da Ásia Menor. E esses falsos doutores iam introduzir heresias de perdição no meio da igreja. Heresia é tudo aquilo que não está na palavra de Deus. E os falsos profetas hoje também, em pleno século XXI, estão introduzindo no meio do povo sofrido de nosso país heresias de perdição. E quais são essas heresias de perdição? Campanha da Arca. Já tem pastores cães gulosos no Brasil fazendo dentro dos seus templos religiosos campanha da Arca. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 3, o profeta Jeremias começou a profetizar entre os anos 640 a 740, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. Jeremias nasceu no seio de uma família sacerdotal, era filho do sacerdote Jeoaquim, e Deus agora usou o profeta Jeremias, ele profetizou para dois povos distintos, a saber, Dona Jerusalém, Dona Judá. Ele profetizou para o reino norte, Israel, e reino sul, Dona Judá. E em Jeremias capítulo 3, Deus usou o profeta Jeremias e disse que não era mais para o povo de Israel e nem para o povo fazer réplica da Arca da Aliança. Não era mais para o povo fazer réplica da Arca da Aliança, da Arca do Concerto, da Arca do Testemunho. A Bíblia diz que não é para fazer réplica da Arca da Aliança. E por que os pastores e cães gulosos hoje estão fazendo dentro dos seus templos religiosos réplica da Arca da Aliança? A Bíblia diz que não é para fazer. Isso é bezerro de ouro. Isso é idolatria. Estão fazendo réplica da Arca da Aliança. E estão fazendo campanha da Arca da Aliança, pegando aquela réplica, a réplica da Arca da Aliança, e lançando um voto para o povo dar oferta de R$150, R$300, e levar aquele amuleto por nome Arca da Aliança para suas casas. Isso é idolatria, isso é amuleto, isso é heresia de perdição, porque isso aí não tem nada a ver com espiritualidade. Isso aí
não edifica ninguém espiritualmente. Isso é catolicismo disfarçado de cristianismo. Isso não é evangelho da graça. Isso não é Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com o evangelho da cruz, com o genuíno evangelho, porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 3 que não é para fazer réplica da Arca da Aliança. E os pastores hoje, mercenários, estão fazendo nos seus templos religiosos réplica da Arca da Aliança e estão vendendo uma arca por R$ 150, R$ 300, R$ 400, roubando o povo pobre, sofrido do nosso país, com o nome de Deus. Mas escute, eu venho debaixo do evangelho da graça nesta noite, dizer tão somente para você que para o milagre acontecer na tua vida, não precisa você usar amuleto, porque amuleto é idolatria e a fé não está condicionada naquilo que você vê. Se você tem que ver, se você apalpa não é fé. Se você tem que ver, se você tem que levar para casa e apalpa não é fé. Porque o autor dos Hebreus disse em Hebreus capítulo 11 assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Ô glória! Então, se você ver, se você precisa pegar, não é fé, porque o autor dos Hebreus disse em Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, queridos e amados irmãos, se você precisa tocar alguma coisa, se você precisa ver, não é fé, é amuleto, é idolatria. E por que é amuleto? É amuleto porque você vê, você toca, você leva para casa. É amuleto, é catolicismo disfarçado de cristianismo. Essas são as heresias que Pedro, pelo Espírito Santo, profetizou. Em 2 de Pedro, capítulo 2, se disse, e no passado houve falsos profetas no meio do povo. E no meio de vocês também vão se introduzir falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos doutores, falsos profetas e esses falsos mestres. Esses falsos profetas introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o próprio Senhor Jesus Cristo que os resgatou da vida pecaminosa no passado, que os resgatou da vida de perdição, espiritualmente falando. Quando é que os pastores estão introduzindo dentro dos templos religiosos, no meio do povo, heresias de perdição? É quando eles fazem a campanha da água ungida, que de ungida não tem nada. Não mudou nada, porque na Igreja Católica existe o misticismo. E o que é o misticismo? A água orada pelo padre, a água orada pelo papa, pelo padre, pelo arcebispo, pelo bispo. A mesma coisa está dentro desses templos evangélicos, a água ungida. Essas igrejas evangélicas no Brasil são filhas da Igreja Católica. Não mudou nada, irmão. Não mudou nada, porque na Igreja Católica se vende a água orada pelo padre. Na Igreja Evangélica se vende a água ungida, a caneta da prosperidade, a fronha ungida, o travesseiro do bom sonho, a meia do pá perfeito. Nas igrejas evangélicas se vende a arca, se vende a vara de Arão, se vende a pedrinha de Davi. É a mesma coisa do catolicismo, heresias de perdição. Os pastores estão introduzindo em seus templos religiosos heresias de perdição. Quando é que os pastores introduzem no meio do povo heresias de perdição? Pregando a lei de Moisés, a qual foi por Cristo abolido na cruz do Calvário, pregando que para você ter um encontro com Deus, você precisa estar se acabando de jejuar, você precisa ir para monte, você precisa fazer campanha de 7 dias,
levantar 3 da madrugada para orar, como se fosse que Deus só ouve a pessoa orando 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Pregando sacrifício para o povo, pregando a lei de Moisés, mandando o povo fazer sacrifício, sendo que o único e perfeito e maior sacrifício foi Jesus Cristo morrendo por nós, morte de cruz, derramando até a última gota de sangue na cruz do Calvário por nós, para nos dar vida e vida eterna. Então, na graça de Deus, não precisa você fazer mais sacrifício, porque Jesus Cristo, ele fez o último e maior e perfeito sacrifício, morrendo por nós no Gólgota, na cruz do Calvário. Então, meu irmão, você não precisa mais fazer sacrifício nenhum, porque Cristo, ele já fez o sacrifício morrendo por nós na cruz do Calvário. Os pastores estão introduzindo heresia de perdição, pregando a lei de Moisés, dizendo que você tem que jejuar. Dizendo que você tem que se acabar de fazer jejum. Escute, Jesus de Nazaré, ele veio ao mundo com um propósito. Ele veio ao mundo com a missão. Jesus de Nazaré, ele era judeu de origem judaica. E como judeu, ele tinha que cumprir toda a lei de Moisés. E ele cumpriu nele mesmo toda a lei de Moisés. Jesus, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Satanás, pelo tentador, pelo diabo. E a Bíblia vai dizer que Jesus de Nazaré, como homem, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas Jesus de Nazaré jejuou 40 dias e 40 noites porque ele era judeu. E como judeu de origem judaica, ele tinha que jejuar, porque jejum era uma das ordenanças da lei. Jejum era uma das ordenanças da lei de Moisés. Sacrifício, jejuns, guardar o sábado, circuncisão, dar o dízimo, fazer sacrifício de animais. Era a ordenança da lei mosaica, da lei de Moisés. Por isso que Jesus de Nazaré, como homem, como judeu de origem judaica, ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, eu não vim para revogar a lei. Eu não vim, por enquanto, para destruir a lei, para abolir a lei ou os profetas, e sim para cumprir. Jesus de Nazaré disse isso. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque ele era judeu, e como judeu, ele tinha que cumprir toda a lei de Moisés nele mesmo. Então Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, são livros históricos que falam da biografia de Jesus, que fala do nascimento de Jesus, da profissão de Jesus, do ministério de Jesus, da vida de Jesus, ora como homem e ora como Deus, ora como 100% homem e ora como 100% Deus. Então Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam da vida de Jesus, histórico da vida de Jesus, o Nazareno, de Jesus de Nazaré. Então, em Mateus capítulo 4, Jesus só jejuou porque ele era judeu, ele tinha que jejuar, ele tinha que obedecer às leis de Moisés, ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Jesus de Nazaré, como homem, ele participou de sacrifício de animais. Ele participou de sacrifício de animais. Jesus de Nazaré, como homem, ele se circuncidou. Ele passou pela circuncisão, ele se circuncidou. Jesus de Nazaré, como homem, ele guardou o sábado. Jesus de Nazaré, como homem, como judeu, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Participou de sacrifício de animais. Jesus de Nazaré, como homem, como judeu, ele cumpriu toda a lei de Moisés, porque ele, como judeu, ele, como homem na terra, ele disse em Mateus 5,17, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para abolir a lei. Por enquanto, eu sou judeu, eu, como homem, eu tenho que cumprir a lei. Mas quando Jesus de Nazaré, ele morreu na cruz, ele aboliu a lei de Moisés com a sua morte. Ele aboliu a lei de Moisés. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 17,
que um testamento só tem força enquanto o testador está vivo. Mas depois que o testador morre, o testamento perde a sua força. Então escute, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, são livros históricos. E em Mateus, Marcos, Lucas e João, a lei de Moisés ainda estava em vigor. A lei estava em vigor. O templo de Jerusalém ainda estava de pé. O templo estava de pé. Então o povo ainda ia no templo fazer sacrifício de animais. O povo ainda ia no templo oferecer cordeiro, oferecer bezerros, bode, fazer sacrifício de animais. Então, quando o autor aos Hebreus disse em Hebreus 9,17 assim, que um testamento só tem força enquanto o testador está vivo, mas com a morte do testador, aquele testamento perde a sua força. Então escute, em Mateus, Marcos, Lucas e João, a lei de Moisés ainda estava em pé, estava em vigor, porque Jesus de Nazaré ainda estava vivo. Mas quando o testador, Jesus de Nazaré, morreu na cruz do Calvário, o testamento da lei perdeu a sua força. A lei de Moisés foi abolida de uma vez por toda. E Cristo na cruz nos colocou sob uma nova lei. Então escute isso aqui, por favor. Os pastores estão introduzindo em seus templos religiosos heresias de perdição, pregando a lei de Moisés, a qual foi por Cristo abolido na cruz. Olha o que o apóstolo da graça Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15. Paulo disse assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Queridos e amados irmãos, Paulo disse aqui que Jesus de Nazaré, na sua carne, desfez a inimizade. E que inimizade era essa? Isto é, a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos eram essas? A lei de Moisés, que consistia em ordenança. E que ordenança eram essa? Páscoa. A Páscoa, que o pessoal hoje chama de Santa Ceia, que de Santa Ceia nunca foi Santa Ceia, era Páscoa. Os judeus de origem judaica, na lei de Moisés, eles comemoravam a Páscoa uma vez por ano, e era nas suas casas. Eles comiam cordeiro, eles faziam churrasco, comiam. E a Páscoa que eles faziam era com muita fartura, era com muita comida. E Jesus de Nazaré disse para os seus discípulos na última Páscoa, em Lucas capítulo 22, versículo 12 e diante, ele disse assim: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Então a Páscoa dos judeus era com muita comidaça, era com muita comida. Quando a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, Paulo disse assim: ó Coríntios, vocês se reúnem não para melhor, mas para pior, porque cada um pega a sua refeição antes do outro e já come. É porque Paulo queria colocar ordem no negócio. Ali não tem nada a ver com Santa Ceia. Ali era Páscoa. E Páscoa era uma das ordenanças da lei de Moisés. Páscoa. Paulo disse: vocês se reúnem para pior e não para melhor. Por quê? Porque existia a festa ágape, chamada festa do amor. E nessa festa ágape, Paulo ali estava relembrando a Páscoa que Jesus comemorou com seus discípulos em Lucas capítulo 22, que era com muita comida. E nessa festa ágape, chamada festa do amor, os irmãos ricos levavam muita comidaça para comer. E o que acontece é o seguinte: os irmãos pobres não levavam nada e acabavam ficando sem comer. Porque os irmãos ricos só comiam com os ricos a comida chamada Páscoa, que os evangélicos e os católicos chamam de Santa Ceia, que de Santa Ceia não tem nada, ali era Páscoa. E eles pegavam as suas refeições, comiam, e os irmãos pobres ficavam sem comer nada. Aí Paulo disse: vocês estão se reunindo para comer a Páscoa, que não tem nada a ver com Santa Ceia. Vocês estão se reunindo para comer a Páscoa, não para melhor, mas para pior. Porque cada um de vocês pega a sua
a sua refeição e come, e não espera um pelos outros. Se vocês têm pressa para comer, se vocês têm muita fome, vão para casa e comem em casa. Foi por isso que Paulo usou essa expressão. Então, quais são as ordenanças da lei de Moisés que Cristo aboliu na cruz? Páscoa, dízimo, sacrifício de animais, sacrifício de bezerro, de cordeiro, todos os sacrifícios de animais, Cristo também aboliu na cruz. E os pastores hoje estão levantando um véu que fazia a separação entre a humanidade, Deus pregando novamente a lei de Moisés. É por isso que eu costumo dizer que os evangélicos de hoje são judeus do Paraguai. São judaizantes, porque praticam as obras da lei, sendo que a lei foi abolida por Cristo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse que Cristo na sua carne desfez a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Que ordenanças eram essas? Jejuns, Páscoa, que os evangélicos hoje chamam de Santa Ceia, dízimo. E lembrando que o dízimo na lei de Israel, na lei de Moisés, nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi comida, sempre foi alimento para sustento dos pobres, dos órfãos, viúva, viajante, forasteiro. E os levitas da tribo de Levi, porque não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E os pastores transformaram o dízimo, que era alimento, que era comida, em dinheiro. E hoje tomam dinheiro do povo pobre, sofrido de nosso país, 10%, que não deixa de ser o imposto. Por quê? Porque a partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou até a última gota de sangue, ele nos deu livre acesso para falar com o Pai. Livre acesso. E na cruz Cristo fez tudo, ele fez a nossa salvação na cruz. Ele nos ligou a Deus na cruz. Na cruz Cristo fez tudo. Por quê? Porque a palavra religião no latim, no plural, recebe o nome de religare. Religare, que significa ligar de novo. Nenhuma religião aqui na Terra tem um poder de ligar o homem a Deus. A única pessoa que tem um poder de ligar o homem a Deus é o próprio Messias ressuscitado. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo disse: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o intermediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens, não religião. Não batista, não quadrangular, não Assembleia de Deus, não Deus é amor, não internacional da graça de Deus, que de graça de Deus não tem nada, pode ser internacional da desgraça, menos internacional da graça. Ela não é intermediador entre Deus e os homens. Intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo ressuscitado, meu amado. Entendeu? Então, o que é religião? Religião é os homens tentando se ligar a Deus por doutrinas humanas, preceito dogmático. Mas no Evangelho, Cristo já nos ligou a Deus na cruz. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo disse assim, que nós fomos reconciliados com Deus através da morte do seu Filho amado Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo na cruz nos reconciliou com Deus e nos aproximou de Deus. Ele nos ligou a Deus na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 10, no ano 58 da era cristã, depois de Cristo, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse no capítulo 5, versículo 10, que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte de Jesus Cristo na cruz. Então, você já foi ligado a Deus na cruz, só que a religião, elas bloqueiam a salvação do homem só através do sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? A proposta da religião, que a religião prega, é o seguinte: para você se ligar a Deus, você primeiro tem que ser membro da Igreja Assembleia de Deus. Você tem que ser membro aqui de nossa instituição religiosa, tem que receber uma carteirinha de membro, tem que tomar essa falsa ceia, que era a Páscoa, não tem nada a ver com Santa Ceia. Você tem que ser membro aqui de nossa instituição religiosa. E depois que você ser membro aqui, a gente aqui, pastores,
somos representantes de Deus, vamos te ligar a Deus. Porque os pastores hoje, eles dizem que são representantes de Deus na terra, mas é mentira. Eles não são representantes de Deus na terra. Porque, queridos e amados irmãos, entenda, nós fomos ligados a Deus na cruz. Os pastores, eles sabem que a salvação do homem sempre foi através do sacrifício de Cristo. Os pastores sabem que nós já somos salvos. Eles sabem que nós somos salvos para a glória de Deus. Mas eles falam o seguinte, não, o céu é de graça. A salvação é um presente de Deus. Mas nós somos representantes de Deus. E para vocês ir para o céu, vocês têm que pagar pedágio para a gente. Vocês têm que pagar pedágio para nós, porque nós, ele se intitula representantes de Deus na terra e diz, nós somos os ungidos do Senhor. E eles se intitulam como representantes de Deus e dizem, para vocês ir para o céu, primeiro vocês têm que passar por nós. Mas eu venho nessa hora aqui dizer para você, debaixo do evangelho da graça. Eu venho nessa noite dizer para você, debaixo do evangelho da graça. Padre não é representante de Deus. Bispo não é representante de Deus. Apóstolo, pastor não é representante de Deus e também não é mediador entre Deus e os homens. Você não precisa de pastor para você falar com o Pai. Você não precisa de um padre para você falar com Deus. Você não precisa de um apóstolo para você falar com Deus. Sabe por quê, meu irmão? No Calvário, através do sacrifício vicário expiatório de Jesus Cristo, ele nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai. Então, para você ir até Deus, você não depende de pastor, você não depende de um padre, de um líder religioso que se intitula representante de Deus na terra. Porque através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus na cruz, ele nos deu livre acesso para nós irmos até o Pai, para nós falarmos com Deus. Porque o único mediador que eu conheço entre Deus e os homens é Jesus Cristo ressuscitado, meu amigo. Ele é o mediador. Os pastores estão introduzindo heresias de perdição, pregando a lei para o povo. Eles são ministros da morte, porque quem prega a lei são ministros da morte. Nós que pregamos a graça somos ministros da vida. Porque a lei de Moisés era santa, era boa, mas a lei de Moisés não comunicava a vida ao pecador, não comunicava a vida eterna. Tanto é que em Hebreus capítulo 7, versículo 18, o autor aos Hebreus disse que a lei de Moisés era uma lei fraca e inútil. Por que era uma lei fraca e inútil? Porque não comunicava a vida eterna. Já a lei da graça de Cristo, que Cristo nos colocou sob a nova lei, chamada lei da graça, é a lei da vida, porque comunicou para a humanidade, através do sacrifício de Jesus na cruz, vida eterna. Então escute, você já é salvo. E quem fez a tua salvação foi Cristo na cruz. Você já é salva. Cristo, ele te salvou na cruz. No sistema religioso, os pastores dizem que quando a pessoa frequenta seus templos de pedra e deixa de frequentar, Deus apaga o nome da pessoa do livro da vida. É mentira. Uma vez que Deus escreveu teu nome no livro da vida, meu irmão, não tem borracha mais que apague. Uma vez que Deus escreveu teu nome no livro da vida, minha irmã, ninguém apaga. Você já é salvo em Cristo. Você só precisa e depende de Cristo. Você não precisa de profeta, de sacerdote, de intermediador. Você só precisa do mediador, Jesus Cristo. Eles estão introduzindo heresias de perdição. Perdição porque destrói as vidas espiritualmente. As religiões afastam as pessoas de Deus pregando a lei de Moisés. Os pastores afastam as pessoas para bem longe de Deus, pregando a lei de Moisés e mandando as pessoas fazer coisas que Jesus nunca pediu para que os homens fizessem, como jejuns, sacrifícios, votos,
dar dízimo. Jesus nunca dizimou. Jesus nunca mandou ninguém dar dízimo. Os apóstolos nunca dizimaram na igreja primitiva. Pedro, João, Tiago, apóstolo Paulo nunca deram dízimo. Isso é heresia de perdição. O dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. Só que as pessoas não têm conhecimento porque têm preguiça de ler a Bíblia. O profeta Oséias profetizou em Oséias capítulo 4, versículo 6 e disse assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz em Levítico capítulo 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é: dízimo da novidade da semente do campo e do fruto das árvores é dinheiro? Do campo sai moeda, sai dinheiro, das árvores sai dinheiro? Não, senhores, é alimento. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, na instituição dos dízimos, Deus usou o profeta Moisés. O nome Moisés quer dizer no hebraico Moshe, que significa salvo das águas, e disse assim para o povo de Israel: certamente darás o dízimo de toda novidade da semente que cada ano vocês recolherem do campo. Observe, o povo de Israel, os israelitas, davam o dízimo uma vez por ano. Isso é anualmente. E os dízimos que eles davam eram alimentos, eram vacas, eram ovelhas, era grão, era cereal, era bebida forte, era vinho, era azeite. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, diz a Bíblia: e no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr seu nome, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas ovelhas e das tuas vacas, para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. Observe, Deus usou o profeta Moisés e disse assim para o povo de Israel: além de vocês levarem para o templo de Jerusalém os dízimos da novidade das sementes do campo, que são alimento, vocês também, no lugar que o Senhor escolheu para lhe pôr seu nome, e esse lugar foi o templo de Jerusalém, que foi destruído pelo general romano Tito II no ano 70 depois de Cristo e que não existe mais, e no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr seu nome, que era o templo de Jerusalém, tu comerás os primogênitos dos teus dízimos, alimento. Tu comerás os primogênitos das tuas vacas, alimento, e das tuas ovelhas, alimento, e do teu grão, e do teu cereal, e do teu mosto, e do teu azeite. Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias. Além do povo de Israel dar o dízimo e alimento, eles tinham que comer seus próprios dízimos e alimento dentro do templo de Jerusalém, para que eles aprendessem a temer o nome de Deus todos os dias da sua vida. A pergunta que não quer calar é: dinheiro se come? Não, senhores. Dinheiro não se come. O que se come é alimento. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24, Deus usou o profeta Moisés e disse assim: se porventura da onde vocês moram para o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de forma que vocês não possam levar a novidade das sementes que vocês recolherem cada ano do campo, os dízimos de vocês que são alimento, o que é que vocês vão fazer com esses alimentos? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25, Deus usou Moisés e disse assim: então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com aquele dinheiro tu pega a tua esposa, tua família, teus filhos e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém é para dar aquele dinheiro para o pastor? Não. E quando chegar no templo de Jerusalém é para dar aquele dinheiro para o sacerdote? Também não. E quando chegar no templo de Jerusalém é para dar aquele dinheiro como 10%, como os cães gulosos cobram aí?
como 20%, 30%, também não. Quando chegar no templo de Jerusalém, Deuteronômio capítulo 14, versículo 26, está escrito assim, ó. Tu vai dar aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu vai dar aquele dinheiro por vacas, alimento, e por ovelha, alimento, e por vinho, e por azeite, e por bebida forte. Até cachaça tinha no meio, bebida forte, vinho e bebida forte tinha no meio. E depois de comprar tudo isso, é para fazer o quê? Então come-o ali perante o Senhor teu Deus. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua família. Essa era a doutrina do dízimo. O dízimo era uma lei cerimonial entre Deus e o povo de Israel. A pergunta que não quer calar é: você é israelita? Você é judeu? Você é de Israel? Então o dízimo não era lei para você. Dízimo não é lei para você. Dízimo era uma lei cerimonial entre Deus e o povo de Israel. E o dízimo foi abolido na cruz do Calvário. Cristo aboliu a lei de Moisés e as suas ordenanças. Então, queridos e amados irmãos, os pastores gulosos estão introduzindo no seio da irmandade, dentro dos seus tempos religiosos, heresias de perdição, dizendo que o dízimo tem que dar dízimo, tem que dar dízimo, porque o dízimo é dinheiro. Mas, sim, é verdade, o dízimo nas religiões é dinheiro. Porque religião é uma fonte de lucro. É dinheiro, religião. Toda religião é dinheiro. Por exemplo, todo mundo sabe os males que o cigarro causam. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal para a saúde. Mas as pessoas não deixam de vender o cigarro por causa do lucro. É a mesma coisa as religiões. Todo mundo sabe os males que a religião causa. Mas não acaba com o sistema religioso e com a religião por causa do lucro. Por causa do dinheiro. Então, o dízimo nas religiões é dinheiro. Mas o dízimo nas escrituras, na Bíblia Sagrada, sempre foi alimento. Dízimo na Bíblia sempre foi comida. Então, o dízimo era uma lei cerimonial entre Deus e o povo de Israel, e uma lei que consistia em comidas. O povo de Israel tinha que comer os seus próprios dízimos dentro do templo de Jerusalém, para que eles aprendessem a temer o nome de Deus todos os dias da sua vida. Em Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 8, está escrito assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Só que nessa passagem, quem estava roubando a Deus não foi o povo de Israel. Nessa passagem, quem estava roubando a Deus foi o sacerdote. Os sacerdotes que faziam os serviços rituais da lei de Moisés no templo de Jerusalém, por nome Carra do Tesouro, o povo de Israel estava oferecendo animais cegos e animais mancos, coxos, e eles, em vez de repreender o povo, falar: vocês estão trazendo para ajudar os órfãos, viúva, viajantes, os pobres, animais cegos e animais coxos. Eles pegavam esses animais para oferecer para Deus, para oferecer no altar de Deus. E os animais que não eram defeituosos, que não tinham defeito algum, eles estavam pegando, levando para suas casas. Eles estavam roubando os dízimos, que era alimento, dentro do templo de Jerusalém. Em vez deles pegarem o dízimo, que era alimento, e repartir, dividir com órfão, viúva, viajante e forasteiro, e os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel, eles estavam pegando o dízimo, que era alimento, levando para suas casas e dividindo com suas famílias. Aí Deus levanta o profeta Malaquias. Malaquias foi um profeta da velha aliança, do antigo pacto
do Antigo Testamento, um profeta da lei. Malaquias foi um profeta do tempo de Moisés, pós-exílico. Ele começou a profetizar entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. E Deus levantou o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes. E Deus disse bem assim, através de Malaquias, no capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus? É uma pergunta interrogativa porque tem ponto de interrogação, porque tem interrogação. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Só que observe, em Malaquias capítulo 1 está escrito assim, peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para Israel. Então o livro de Malaquias é um livro pequeno que só tem 4 capítulos e é uma carta. Só que essa carta foi destinada para um povo. Essa carta tem endereço certo. Foi escrita para uma nação. E que nação foi essa? Israel. Malaquias capítulo 1 está escrito, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então escute, você não é de Israel, você não é judeu, você não é israelita. Portanto, essa carta de Malaquias foi uma carta escrita para os judeus, escrita para Israel. Essa carta não é para a noiva de Cristo. Essa carta não é para os gentios. Essa carta não é para a igreja de Jesus na terra. Essa carta foi escrita para Israel. Essa carta foi escrita para o povo de Israel. Então, Malaquias, queridos e amados irmãos, foi um profeta do tempo de Moisés. E o livro de Malaquias foi escrito para Israel, e não para a noiva do Cordeiro, e não para mim, e não para você. Essa carta foi escrita para o povo de Israel. Então, quem estava roubando a Deus dentro da caixa do tesouro, dentro do templo de Jerusalém, foi o sacerdote. Eles estavam roubando a Deus. Tanto é que em Malaquias, capítulo 1, Deus usou o profeta Malaquias para dizer que o sacerdote estava sendo desleal e estavam desonrando a Deus. Olha o que está escrito em Malaquias capítulo 1 e o versículo de número 6. Diz assim, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Aqui é Deus usando Malaquias para falar com os sacerdotes. Olha, sacerdote de Israel, se eu sou pai, cadê minha honra? Os caras estavam desonrando a Deus, os caras estavam roubando, pô. Cadê a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Os caras haviam perdido o temor de Deus e passaram a roubar dentro do templo de Jerusalém. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, está vendo? O livro de Malaquias é uma repreensão de Deus para os sacerdotes. A vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Os sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus. Que desprezais o meu nome. E dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí no versículo 7 vem a resposta de Deus. Oferecerei sobre o meu altar pão imundo. Os caras estavam oferecendo um pão imundo. Animais coxos. Animais cegos. No altar de Deus. Pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificar, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Então, o sacerdote está oferecendo no altar de Deus pão imundo, animais coxos, enfermos, cegos, e estava roubando dentro do templo de Jerusalém. Estavam desprezando o nome de Deus. Em Malaquias capítulo 2, Deus promete jogar
esterco na cara dos sacerdotes. Olha o que está escrito em Malaquias capítulo 2. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Então, o livro de Malaquias é uma repreensão de Deus para os sacerdotes que estavam roubando dentro do templo de Jerusalém, dentro da Caixa do Tesouro. Se eu não ouvirde e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. É Deus falando com os sacerdotes que amaldiçoar eles, se eles não guardassem os mandamentos de Deus e se eles não obedecessem à voz de Jeová, a voz de Deus. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e aí já tenho amaldiçoado, porque vós não ponde isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirado. Deus promete aqui em Malaquias capítulo 2, jogar esterco na cara dos sacerdotes, porque os caras estavam desprezando o nome de Deus, oferecendo um pão imundo no altar de Deus e roubando dentro do templo de Jerusalém. Aí Deus disse, eu vou jogar esterco na cara de vocês, cambada, vocês são ladrão. Malaquias capítulo 2, versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero que você entenda. Quem estava roubando a Deus em Malaquias 3:8 não foi o povo de Israel. Quem estava roubando a Deus foi o sacerdote, porque este mandamento foi escrito para os sacerdotes. Quando a Bíblia diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dias uma Caixa do Tesouro. A Caixa do Tesouro era o templo de Jerusalém, que não existe mais, que foi destruído. No ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito II. Não existe mais. Tracei todos os dias uma Caixa do Tesouro para que haja mantimento na minha casa. A pergunta que não quer calar é, mantimento é dinheiro ou alimento? Hein, irmão Paulo Maia, mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento. Trazei todos os dias uma Caixa do Tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Deus mandou o povo de Israel levar o dízimo, que era alimento, para a Caixa do Tesouro, para o sustento dos pobres, dos órfãos, das viúvas e etc. E Deus promete aqui para o povo de Israel que ia derramar sobre eles uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Só que essa bênção que Deus prometeu derramar sobre o povo de Israel não era carro bonito, não era carro importado, não era sítio, não era dinheiro na conta, não era prosperidade financeira, não era ouro, não era prata, não era jatinho, não era avião. Essa bênção que Deus prometeu derramar sobre Israel aqui era a chuva seródia e a chuva temporã, para que molhasse o plantio do povo de Israel, porque os israelitas, eles viviam de plantações, eles trabalhavam na pecuária, eles eram pecuaristas, e Deus prometeu o seguinte, Deus disse assim, ó Israel, se vocês continuarem levando o dízimo para o templo de Jerusalém, para o sustento dos levitas da tribo de Levi, que não tem parte nem herança entre vós, para o sustento dos pobres, órfão, viúva, viajante, forasteiro, eu, Jeová, eu, Deus, prometo derramar sobre vós a chuva seródia e a chuva temporã, para que tudo quanto vocês plantem, nasça. Para que tudo quanto vocês plantem, dê. Para que vocês continuem levando a novidade das sementes do campo, os alimentos, para a minha casa, para o templo de Jerusalém, para sustento dos pobres, simples assim. Só que os pastores, eles pregam dizendo que quando Deus disse para Israel que ia derramar a bênção do céu, era carro importado, é dinheiro, é empresa, é sítio, é fazenda, é apartamento. Isso é heresia de perdição.
Isso é mentira, é heresia. Em Malaquias capítulo 3, versículo 11, Deus usou o profeta Malaquias e continuou dizendo para o povo de Israel: e por amor de vocês eu vou repreender essas pragas, esses insetos, o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto, para que não faça mais mal o plantio de vocês, as plantações de vocês. Os pastores pregam dizendo que o devorador é demônio. E com esse tal devorador que eles chamam de demônio, eles amedrontam as pessoas. Eles ameaçam as pessoas com o nome de Deus, dizendo: se você não trouxer o dízimo, você vai adoecer. Se você não trouxer o dízimo, a sua filha não vai sair da prostituição. Você não vai prosperar. Você está amaldiçoado. Você não vai conseguir nada na tua vida. O teu filho não vai sair das drogas. Isso é mentira, irmão. Isso é heresia. Porque quando Deus usou o profeta Malaquias, ele disse assim: e por amor de vocês eu vou repreender o migrador, o cortador, o devorador e o gafanhoto. Devorador é um inseto que se alimenta de frutos da terra. Devorador é um inseto que come frutos da terra. A Bíblia diz no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, que houve uma praga de gafanhoto sobre o povo de Israel e sobre o povo de Judá, que acabou com a palmeira, com as plantações, com a macieira, acabou também com as árvores do campo e com os frutos das árvores. Aí a Bíblia diz em Joel capítulo 1, versículo 4 assim: o que ficou do migrador, o pulgão comeu. O que ficou do pulgão, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, o devorador comeu. Eu quero que você entenda: devorador é um inseto que come fruto da terra. E os pastores pregam mentira para o povo dizendo que devorador é demônio. A pergunta que não quer calar é: demônio come fruto da terra, pelo amor de Deus? Demônios são espíritos malignos que não possuem corpos. Espírito não come, espírito não bebe. Demônio come frutos da terra? Não, senhor. Então, devorador é um inseto que se alimenta, que come frutos da terra. Devorador nunca foi demônio. Mas é isso que esses pastores nessas religiões evangélicas, dentro desses tempos evangélicos, e é isso que a religião faz. A religião, quando não te pega pela ganância, te pega pela culpa. E quando não te pega pela culpa, te pega pelo medo. Eles usam esse tal devorador para arrancar dinheiro das pessoas sofridas do nosso país. E eles dizem: se não trouxer os 10%, você vai ficar doente. E eles ainda fazem promessa para o povo, viu? Eles dizem: se você trouxer os 10%, você vai prosperar. Se você trouxer o dízimo, você vai ter riqueza na tua vida. Não vai faltar nada. Você não vai ficar doente, não vai gastar dinheiro com remédio. Mas eu conheço um bocado de dizimistas fiéis, pessoas que são fiéis nos dízimos, que só vivem no hospital fazendo exame e doente. Eu conheço pessoas que são dizimistas e só vivem no hospital, doente, pessoas que têm câncer, diabetes. Os pastores também prometem que quem dá o dízimo, a filha vai sair da prostituição, o marido vai sair da mão da amante, vai voltar para casa. Mas eu conheço um bocado de irmãs que são dizimistas e o marido está na mão da amante, já pediu até divórcio. A filha continua na prostituição. Espera aí, os pastores não prometem que quem dá o dízimo, a filha vai sair da prostituição? Que quem dá o dízimo vai prosperar? Que quem dá o dízimo vai comer do melhor dessa terra? A promessa não é essa. E porque eu conheço um bocado de crentes que são dizimistas fiel e não tem nenhum pão para comer. E porque eu conheço um bocado de religioso que são dizimistas fiéis e só vive apertado.
não tem gás em casa, não tem comida para comer, não tem um pão para mastigar, para comer. Ou os pastores não prometem que quem dá o dízimo prospera, vai comer do pão do melhor, vai enricar, vai prosperar. E por que os irmãos não estão prosperando? Simples assim. Porque quem te fez essa promessa não foi Jesus, meu irmão. Quem te fez essa promessa não foi o Deus da Bíblia. Quem te fez essa promessa foi o teu pastor canguloso. Foi o teu pastor canguloso que te fez essa promessa para continuar tomando o teu dinheiro. O teu pastor canguloso te fez essa promessa para ele continuar abrindo loja com o teu dinheiro. Para ele continuar sustentando a curtição dos filhos com o teu dinheiro. Para eles continuarem comprando um carro do ano, um carro importado com o teu dinheiro. Mas sabe por que os pastores estão ricos, gordos, com o dinheiro do povo? Por causa de você que sustenta esses mercenários da fé. Por causa de você que às vezes até sabe que dízimo nunca foi dinheiro e continua dando dízimo dentro desses templos religiosos para os pastores continuarem abrindo filiais, abrindo mais templos religiosos, para os pastores comprarem carro novo, jatinho, um avião, um apartamento. É por causa disso. Os pastores estão ricos porque enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Enquanto tiver trouxa para dar esse tal dízimo mentiroso em dinheiro mensal, os pastores vão continuar engordando, enriquecendo ilicitamente com o nome de Jesus. Mas escute teus cães gulosos. Escute teus pastores mercenários. O povo não está mais besta, não. O evangelho da graça está chegando no povo. O povo está acordando. Muitas pessoas já deixou de frequentar os templos religiosos de vocês, glória ao Pai. Muitas pessoas já deixaram de dar esse falso dízimo romano em dinheiro mensal. Muitas pessoas agora já descobriram que na graça eles são um templo e que eles não precisam de um templo religioso para falar com o Pai. Muitas pessoas já descobriram que na graça o dízimo que Jesus quer é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, tua alma e o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o dízimo que Jesus quer. Amar a Deus de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E depois amar teu próximo como a ti mesmo. A religião diz que para você falar com o Pai, você tem que ir no templo religioso de pedra. Jesus disse para o seu discípulo em Mateus capítulo 6, versículo 6. E quando vocês forem, entra no aposento de vocês, fecha a porta de vocês e fala com vosso Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você obedece à religião ou a Jesus Cristo? Jesus mandou você ir no quarto orar. Então escute isso aqui, pelo amor de Deus. Os pastores pregam a lei de Moisés e distanciam as pessoas de Cristo. Eles introduzem dentro dos seus templos religiosos heresias de perdição. E tem crente que não gosta quando a gente prega a verdade, não. Tem religioso que nos odeia porque a gente prega a verdade. E tem uns que falam até que a gente está julgando. Mas quando Jesus disse assim, em Mateus capítulo 7, para o seu discípulo, não julgueis para que não sejais julgado, pegue o capítulo 6 de Mateus e leia tudo para você ver o que Jesus estava se referindo. Jesus estava se referindo aos pecados dos homens. E Jesus estava dizendo bem assim para os seus discípulos, se vocês cometem esse mesmo pecado, se vocês fazem o que essas pessoas também fazem, vocês não podem julgar porque vocês não têm moral. Então não julgueis para que não sejais julgados.
Se você pratica a mesma coisa que esse pessoal pratica, você não tem moral para julgar. Mas a Bíblia manda julgar, porque o próprio Jesus de Nazaré depois disse em João capítulo 7, versículo 24: nada julgueis antes de tempo, senão pela reta justiça. Ele manda julgar. O próprio Jesus de Nazaré julgou os fariseus, julgou os líderes religiosos da sua época, do seu tempo. João Batista julgou Herodes, quando ele disse: Herodes, não te é lícito possuir a esposa do teu irmão Filipe, seu adúltero, sem vergonha. Ele julgou. O próprio Paulo, cheio do Espírito Santo, disse para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 2,15, julgai vós mesmo o que eu vos digo. O próprio Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 29, que um ou dois falem língua estranha e os outros julguem. Ele manda julgar. Então nós temos que denunciar, meu irmão, esses falsos profetas que já vem há anos roubando com o nome de Deus o povo sofrido do nosso país. E nós temos que denunciar, porque Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 11, e não comuniqueis, e não vos associeis com as obras frutuosas das trevas, mas antes condenai-a abertamente. Eu não compactuo com mentira de mercenário, meu irmão. Eu não compactuo com mentira, meu irmão. Entendeu? Os pastores da Assembleia de Deus ganham 20 mil por mês, 30 mil, 50 mil, 45 mil, 100 mil para não fazer nada. Coloca um terno, uma gravata, dirige um culto de 2 horas de relógio. Enquanto eles estão ganhando 30 mil, 40 mil por mês, a viúva que frequenta o templo religioso deles estão morrendo na fila de cirurgia porque não tem 3 mil, 2 mil para fazer uma cirurgia. Os pastores da Assembleia de Deus ganham 40 mil, 50 mil por mês. E esses caras não ajudam o órfão, não ajudam a viúva, não ajudam a viajante, não ajudam ninguém, irmão. O pastor da Assembleia de Deus em Feira de Santana, pastor presidente, o canguloso, Joesé Cruz Santana, ganha mais de 20 mil reais por mês para não fazer nada. Ele tem carro de aluguel, tem carro importado, tem dinheiro, com dinheiro do povo. Mentindo com o nome de Deus. O juízo de Deus vai vir sobre a cabeça de vocês, falsos profetas. O juízo de Deus virá porque Pedro profetizou acerca de vocês e disse que a sentença e a perdição de vocês não dormita. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Não dormita. É Bíblia, meu irmão. O juízo de Deus virá sobre vocês. Os caras, meu irmão, faz do templo de empresa. E de fato é uma empresa. É uma empresa. Esses templos religiosos é uma empresa que passa de pai para filho. Que fica entre parentes. Que passa de parente para parente. Como o bispo Oide José do Carmo, da Assembleia de Deus, só se for a Assembleia de Deus dos homens ou dos demônios, porque de Deus não tem nada. Da Assembleia de Deus de Madureira, lá em Goiânia, no bairro de Campinas, no templo religioso dele lá, o cara ganha mais de 10 mil por mês para dirigir um culto de 2 horas de relógio e colocou o genro dele para dirigir a tal vigília por nome Carradoleiro. E nessa tal vigília por nome Carradoleiro entra muito dinheiro para o cofre religioso. Ele convida cantor para cantar, convida pregador e aí faz aquele comércio, aquele negócio. Entra muito dízimo e oferta. E não ajuda ninguém esses caras, irmão. Deus está irado com essa nação. Deus está irado com o Brasil e o mundo por causa dos falsos profetas. Eu vejo um bocado de pregador dizendo: Deus permitiu o coronavírus por causa do carnaval. Por causa dos homossexuais. Por causa das lésbicas.
Vamos ser sinceros, irmão. Deus permitiu o coronavírus por causa dos pastores crentes gulosos que usam o nome santo de Deus para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo, meu irmão. Eles mentem com o nome de Jesus Cristo, sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum temor de Deus. Mas para encerrar essa live aqui eu vou ler 2 de Pedro capítulo 2, versículo de número 17. Aqui são os falsos profetas, pastores e cães gulosos que Pedro denunciou pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 2,17, olha o que Pedro disse. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O apóstolo Pedro, sabe, pelo Espírito Santo, disse que o lago de fogo espera os falsos profetas. A escuridão das trevas espera os falsos profetas. Então escute, não tem salvação para pastor canguloso, não tem salvação para os falsos profetas, não tem salvação, a não ser que ele se arrependa das suas práticas pecaminosas e se volte para Cristo. Aí sim, Deus pode até usar de misericórdia, mas enquanto eles estiverem roubando o povo com o nome de Deus, não tem salvação para esses camaradas, irmão, não tem salvação. O juízo de Deus está sobre o Brasil e o mundo. E o povo está pedindo a cura. É macumbeiro de joelho, eu quero a cura. É espírita pedindo a cura. É evangélico pedindo a cura. Deus tira o coronavírus, Deus tira o coronavírus. E Deus dizendo, eu quero é conserto. Eu quero arrependimento de pecado. Eu quero que vocês se voltem para mim. Eu quero que vocês se convertam. Abandone a imoralidade, a mentira. Pare de brincar com meu nome. Para de usar meu nome em vão. Para de usar meu nome para construir impérios. Para de usar meu nome para eleger fulano de tal, Bertano e fulano. Para. Os pastores estão pedindo votos e obrigando os membros nas suas empresas religiosas a votar em quem eles querem. Vote em fulano, vote em Bertano. Eles nem respeitam isso. Eles sabem que o voto é democrático, é secreto, é particular. A pessoa vota em quem a pessoa quiser, mas eles ameaçam. E eles usam o que para ameaçar os membros da igreja? E obrigam os membros a votarem em quem eles querem. Eles usam o quê? O nome de Deus. Eles usam a Bíblia. Vote em nome de Jesus. Se Jesus estivesse aqui na terra, irmão, Jesus ia pegar essa cambada e dizer, eu não mandei ninguém usar meu nome para pedir voto. Deus abençoe.